Bem-vindos ao nosso espaço de análise e perspectivas. Hoje, a gente examina um depoimento bem particular, né? O de um investigado, o Felipe, que está ligado à empresa Amar Brasil e sob suspeita de uma fraude, assim, bem grande contra aposentados do INSS. Ele escolhe exercer o direito ao silêncio. Então, de um lado, tem a garantia constitucional, certo? E do outro, acusações muito sérias que foram detalhadas ali na sessão, tipo endereço de fachada da empresa, sumiço de fichas de filiação, um crescimento financeiro que eles classificaram como explosivo e anormal. A questão que fica é, diante de alegações tão graves, né? E do exercício do direito de não responder, qual a leitura mais adequada da postura dele? Bom, eu vou defender que, embora seja legalmente protegido, o silêncio nesse contexto específico, ele acaba sim reforçando as suspeitas. E eu vou sustentar o contrário, que o silêncio é e deve ser visto apenas como o exercício de um direito fundamental, que está lá garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição. A utilização desse direito não pode, de jeito nenhum, ser interpretada como uma admissão de culpa, né? A gente tem que se ater, assim, estritamente ao devido processo legal e, claro, à presunção de inocência. Sim, eu compreendo perfeitamente a importância do direito ao silêncio. É um pilar do nosso sistema legal, né? Inclusive foi reforçado pelo aviso de Miranda, lido para o investigado. Mas, assim, é preciso analisar esse direito dentro do cenário que as investigações pintaram. As alegações são fortes. A Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão de controle interno do governo federal, né? Ela aponta um endereço que não bate com a realidade da Amar Brasil. Fichas de filiação que simplesmente desapareceram. Tem depoimentos de aposentados que afirmam que foram lesados, negam qualquer vínculo voluntário. E, além disso, um aumento de receita da empresa que, assim, ultrapassa 2.378% em um ano. Nesse quadro, o silêncio, ele pode ser visto como uma tática defensiva bem clara para evitar autoincriminação. A própria inquiridora, quando ela sugere ali a necessidade de advogados caros, experientes, e ventila a possibilidade de confissão ou colaboração premiada, aquele acordo, né, para reduzir pena em troca de informação, ela mesma parece sinalizar a complexidade da situação do investigado. Olha, permita-me discordar um pouco dessa leitura. O silêncio é uma garantia constitucional, fundamental. É uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser abolida nem por emenda, né? E como a própria inquiridora bem ressaltou, a Constituição é a nossa referência máxima ali, nossa Bíblia é essa daqui, ela disse. O exercício desse direito não pode de forma alguma gerar presunção de culpa. Inferir motivos ou culpa a partir do silêncio é justamente minar essa proteção que a Constituição oferece ao cidadão contra o poder do Estado. A decisão de falar ou calar pertence, assim, exclusivamente à esfera da defesa, definida entre o acusado e o advogado dele, o Dr. Levi Magno. A inquiridora, é verdade, ela expõe as suspeitas, mas ela também reconhece explicitamente o direito ao silêncio. E ela até critica a introdução de julgamentos morais ou religiosos na investigação, né? Reafirmando a laicidade do Estado. Então, o foco não deveria ser especular sobre o silêncio, mas sim na apuração rigorosa dos fatos e na produção de provas. Provas concretas. A proteção legal é indiscutível, claro, mas veja bem, na análise prática dos elementos que foram apresentados, mesmo que ainda seja preliminar, fica difícil não dar algum peso para o silêncio quando ele é confrontado com acusações tão específicas, tão detalhadas assim. É um argumento forte, sem dúvida o seu. Mas como ignorar o conjunto? O endereço que não bate, as fichas que sumiram, os testemunhos das supostas vítimas, o crescimento financeiro totalmente desproporcional, tudo isso forma um mosaico onde o silêncio, mesmo sendo um direito, ele ressoa de um jeito particular, né? Sim, mas aí é que está o ponto. É exatamente para proteger o indivíduo dessa análise prática que pode ser enviesada, apressada, que essa garantia constitucional existe. Usar o silêncio como um indício contra o acusado é negar a própria essência desse direito.
As informações que você mencionou são, por enquanto, alegações. Alegações da auditoria da CGU, da investigação que está em curso. Elas precisam ser comprovadas de forma robusta em juízo, respeitando todo o rito processual. O silêncio do investigado, por si só, não valida automaticamente essas alegações. O ônus da prova, a gente não pode esquecer, é todo da acusação. E como a gente interpreta os comentários da própria inquiridora, então? Quando ela aconselha o advogado a cobrar caro, porque o caso vai dar muito trabalho. Ou diz direto para o investigado, prepare-se, e o negócio tá feio. Além de mencionar confissão, colaboração premiada, isso não pode ser visto como um reconhecimento por parte de quem está ali, na frente da investigação, da força dos indícios que já foram coletados? Entendo essa linha de raciocínio, entendo. Mas veja por este outro ângulo. Esses comentários podem muito bem ser táticas de pressão que são comuns em interrogatórios complexos, ou até mesmo expressões de opinião pessoal da inquiridora, sabe? Sem necessariamente refletir uma avaliação jurídica já consolidada da prova naquele momento. A referência que ela faz à alfaiataria, ao fato do investigado estar bem vestido, por exemplo, isso é completamente lateral à questão jurídica central. A estratégia de defesa é sigilosa, é inviolável, e essas observações não deveriam influenciar a análise objetiva do exercício de um direito constitucional tão fundamental. Bom, resumindo então, a minha perspectiva é que, embora o direito ao silêncio seja absoluto, inquestionável do ponto de vista legal, né? Nesse contexto específico, apresentado com acusações que são graves, detalhadas contra o Felipe Amar Brasil, é complexo encarar isso como uma atitude neutra. Parece mais uma estratégia defensiva clara diante de um cenário de provas que se angustia desfavorável para ele. E eu reitero, o silêncio é um direito basilar. Seu exercício não pode, sob nenhuma circunstância, fundamentar uma presunção de culpa. As acusações são sérias, sim, sem dúvida, e precisam ser investigadas a fundo, precisam ser provadas. Mas concentrar a análise no silêncio pode acabar desviando o foco do que é essencial, a necessidade de provas concretas e o respeito assim intransigente às garantias constitucionais durante todo o processo. Fica clara, então, essa tensão, né? Entre a proteção constitucional do indivíduo e a interpretação dos fatos quando as acusações são substanciais. O direito de não produzir prova contra si mesmo é sagrado, sem dúvida, mas as perguntas que surgem das evidências apresentadas, elas continuam no ar. Exatamente. Essa análise ilustra bem o desafio constante de equilibrar as garantias processuais com a busca pela verdade e pela elucidação dos fatos, especialmente em casos complexos como esse. O material que a gente analisou aqui certamente oferece ainda muitos outros ângulos para a gente refletir sobre essa dinâmica entre acusação, defesa, direitos fundamentais. Enfim, a conclusão sobre a postura do investigado, como deve ser, fica a critério de quem nos acompanha.